Olá, que bom ter você mais uma vez conosco aqui no nosso podcast Gente para Negócios. 30 anos de MH Consult, segunda temporada. Temos aqui muitos assuntos para explorar ao longo desse ano. E, como sempre fazemos, vamos começar aqui apresentando a equipe, dessa vez por ele, Thiago Santos. Resolvi inverter toda a ordem aqui. Começou bem. Né? A gente já vai explicar aqui o porquê disso, nosso entrevistado não está entendendo nada. É que a gente costuma sempre, às vezes, eu, né, Rogério, esquecido de apresentar o Thiago. Então, tô melhorando aqui. É que o nosso podcast só funciona por causa do Thiago, né? Só funciona por causa dele. Se ele arrancar o microfone e tirar a câmera daqui, acabou o podcast, não tem jeito. Então nós somos aqui meio que obrigados, né, a agradar o Thiago. Não, brincadeira. O Thiago é um cara muito gente boa. Bom, eu, Rafa Cristofoletti, como sempre aqui no microfone do lado direito. E ao lado esquerdo está ele, Rogério Babler. Tudo bem? Muito prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos nessa. Bom, nossa entrevistada hoje, ela é psicóloga, coach, mentora, desenvolvedora de líderes. Nós estamos aqui falando de Lucimar Delaroli. Tudo bem com você? Opa, tudo ótimo. Prazer estar aqui com vocês. Um grande beijo aí para nossa audiência. E hoje falaremos de um tema que, olha, promete dar bastante assunto aqui, que é a felicidade no mundo corporativo. Rogério, você está feliz, Rogério? Muito feliz, ainda mais depois do que eu aprendi ouvindo a Lucimar, e por isso que eu fiz questão de convidá-la para vir para cá. A Lucimar é aquelas concatenações das estrelas, Rafa. Ela conhecia o Wash, que trabalha aqui conosco, no nosso time interno, e o Wash um belo dia falou: você precisa conhecer a Lucimar. Nos conhecemos e a gente está trabalhando junto há alguns anos já. E uma vez a Lucimar se predispôs a vir aqui falar conosco na MH sobre esse tema da felicidade. Eu falei: beleza, isso aí já está batido, né? Vamos lá, vamos ouvir a Lucimar, o que ela tem para trazer sobre felicidade, mas ela tem uma profundidade para falar desse tema que, obviamente, ela vai ter que fazer uma mágica para conseguir dividir isso em 40 minutos. Mas essa é a missão dela, a gente já conversou nos bastidores. E aí, então, eu respondo a tua pergunta. Sim, após ouvir esse conceito que a Lucimar vai trazer, eu sou muito feliz, graças a Deus. Muito bem. Bom, a gente vai começar, antes de falar sobre felicidade, a gente quer conhecer um pouco mais da Lucimar, como também já conversamos anteriormente. Nossa primeira pergunta é fazer com que o nosso entrevistado tire ali, né, a capa de super-herói corporativo e fale sobre o ser humano ali, né? Então a gente gostaria que você falasse um pouquinho a seu respeito, sobre sua ótica, sobre sua visão. É uma pergunta difícil e a expectativa subiu, né? Quando você faz essa apresentação aí, isso aí ele já combinou que ia fazer isso, né? Eu sou a Lucimar Delaroli, eu sou uma mulher 50+, eu trabalho fortalecendo outras mulheres como mentora e desenvolvedora de mulheres na inclusão de liderança feminina, combate à discriminação, racismo e igualdade. Sou mãe da Lívia e do Rafael, uma capricorniana, carioca, não é isso? Torcedora do Fluminense, divorciada 2 vezes, né? E estava conversando com o Rafael aqui que o meu atual momento de vida tá na minha 3ª jornada, né? Já passamos pela síndrome do ninho vazio, já temos a 2ª carreira consolidada, né? Porque eu fui 17 anos dentro de mundo organizacional até uma posição gerencial, já migrei para a universidade como professora, já estou com uma carreira bacana como consultora, né, na área de liderança, e de uns 4 anos para cá eu venho militando também na questão da felicidade. E, para minha surpresa, né, o que era teoria, o que era estudo de neurociência, psicologia positiva, se tornou parte da minha vida quando, há 2 anos atrás, eu tive um episódio de ansiedade generalizada, né, a TAG, com síndrome de pânico, e aí eu precisei medicar, e aí eu comecei a ser um próprio estudo de caso, né, e para mim hoje eu sou muito, muito grata a esse episódio, não que eu queira repetir, tá, papai do céu, mas assim, porque eu consegui viver na pele aquilo que eu trabalhava em teoria com as pessoas, né, e aí quando vem na nossa carne, você vai abrindo novas possibilidades da construção, da ressignificação, né? Não sei se eu respondi. Ô Lucimar, e a propósito, né? Quando você passou por isso, aposto que teve grandes espectadores e interlocutores contigo que falam: mas como? Você fala de felicidade? Como é que você vai ter
Ô ranço. Como é que foi direito, né? Aconteceu isso e como é que foi? Aconteceu, e o mais chocante é que o público que mais discrimina é o público de RH, do qual eu faço parte, para quem eu trabalho. Teve alguns clientes que eu precisei inventar outra coisa, falar que estava com Covid, com qualquer outra coisa dessa natureza, porque eu percebi que na hora que eu dizia o que estava acontecendo comigo, as pessoas faziam esse espanto, como se o fato de ter tag me diminuísse na minha reputação de consultora de que fala de felicidade. Eu brinco assim, imagina um dentista que não pode ter uma cárie, um oftalmologista que não pode usar óculos, né? Um ortopedista que não pode quebrar o pé, porque a gente toma os estados mentais, os pensamentos e os sentimentos como se fosse nós. Você não diz assim, eu sou gripado. Você fala, eu estou gripado, porque você sabe que você teve um episódio e depois você vai voltar a uma normalidade. Mas quando você fala da saúde mental, dos estados emocionais, as pessoas tendem a confundir o que elas vivenciam com quem elas são, né? E essa é uma super sacada dessa coisa da felicidade, é você saber que estados emocionais e pensamentos não são você apenas. Faz parte de você, mas não é você. Então, nesse momento, com ansiedade, eu tenho um pensamento distorcido, eu tenho uma emoção, um estado emocional exaltado, mas isso não sou eu, né? E eu preciso estabilizar isso, né? Então, passei por tudo isso, sim. Nós conversamos bastante aqui nos bastidores, porque eu também tenho, né, a mesma condição, né, de ter tido já diagnosticado essa famosa tag, essa sopa de letrinhas aí, o meu em 2011, viu? Olha, faz um tempinho já. Rendeu um papo legal ali. Que é um modo de funcionar, né? Exato. Então eu brinco que é assim, mais ou menos como se você tivesse um alcoolismo, sim, você nunca vai ficar curado. Você tem um modo de funcionamento que, dependendo do que você engatilha, você vai desencadear a bebida. A ansiedade generalizada, ela está bem mal comparada nesse quadro. É um jeito de funcionar que, se você não gerenciar gatilhos, você pode ter episódios, né? Você tem que ir aprendendo a colocar os macaquinhos nas gaiolas, né? E apesar de parecer uma exceção, quando a gente pega pesquisas, a gente percebe que muitas pessoas passam por qualquer tipo de transtorno, né? Que envolve ansiedade, depressão, qualquer que seja, dentro do mercado de trabalho. Então, hoje em dia, está até se normalizando. A gente até brinca, é difícil quem não tenha tido algum episódio, alguma coisa, né? Em função do mundo que a gente vive, né? Não é uma exceção, é uma coisa que tem acontecido, né? Nós criamos um estilo de vida que é muito pouco saudável para a nossa psique, para a nossa estrutura física, né? O Homo sapiens, ele não foi talhado para viver a vida louca que a gente está vivendo. A gente desconectou dos ritmos biológicos, a gente passa o dia inteiro sentado, a gente é um ser humano gregário, a gente precisa do outro para regular as emoções, e uma pandemia fez a gente estar trabalhando híbrido, que tem as suas vantagens, tá? Não estou falando mal, também gosto, mas assim, vai tornando a gente muito desconectado da essência. A gente tem que lembrar que a gente também é um mamífero, né? Então, a gente está produzindo a doença, né? O estilo de vida. E enquanto politicamente, enquanto organização de país, a gente não revê isso, cada um tem que lutar, né? E eu acho interessante o que o Rogério estava comentando comigo nos bastidores, porque a missão da psicologia positiva, quando o Martin Seligman trouxe a ideia de que até 2050... 50% da população mundial, que é bem ousado, tem acesso a informações sobre felicidade para que possa ter repertório para lidar com esse estilo de vida que é muito das grandes capitais, né? Que você vai para alguns interiores, aí a vida é um pouco diferente, se bem que já está chegando lá, essa vida louca, né? Então, essa é uma ideia que, através de educação socioemocional, que hoje quem tem acesso a escolas particulares, coisas que você pode pagar, você já tem, mas ainda não chegou no para todos, né? Não está disseminado na saúde pública, na educação pública, tanto municipal, estadual, federal, e um dos grandes divulgadores dos princípios da psicologia positiva foi o Shawaitor, naquele livro Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele fez exatamente o estudo, a partir do tal Ben-Shahar, com os alunos de Harvard. Assim, o cara luta a vida inteira para chegar em Harvard. Se você chegou em Harvard, você devia ser o cara mais feliz do mundo. No entanto, o nível de depressão
dentre os alunos de Harvard é absurdo, fora risco de suicídio, ideação suicida ou mesmo suicídio. Pô, mas peraí, você passou uma vida inteira com a família planejando você ir para Harvard. Você alcança o grande sonho e agora você está infeliz? Daí que veio o livro que eu super recomendo. Sim, inclusive no livro, se não me engano, tinha essa disciplina, né, que é lecionada por ele, e a procura era enorme, foi até surpreendente. Né? O que fez a virada de Harvard. Harvard era uma escola inicialmente de negócio. Hoje ele é uma meca da felicidade. E isso veio com o Tal Ben-Shahar e agora continua, veio com Shaw Ashore e agora o Tal Ben-Shahar lá tornando a Harvard um grande centro do estudo de felicidade. Porque assim, como é que pode isso, né? Por causa do próprio estilo de vida que a gente traz. E isso está muito no mundo corporativo. Por quê? Porque as pessoas estão adoecidas enquanto sociedade pelo estilo de vida. No Brasil, nós temos índices, o país mais ansioso do mundo, o terceiro em suicídio. Temos um brilhante trabalho do CVV, vale a pena divulgar, né? Um 03, não lembro agora. Depois alguém coloca aqui, cata aí, né? Você, qualquer hora, 24 horas por dia, 365 dias por semana, você pode ligar para o CVV. O CVV é um centro de valorização da vida, tem outras instituições muito sérias, mas eu recomendo, você tem sempre alguém lá treinado, eles são muito corretos, muito éticos, em te apoiar, né? Mas não é ninguém que vai te convencer a não... 188. Ninguém vai te convencer a fazer ou não fazer. São escuta acolhedora. E o CVV existe muito antes da divulgação da felicidade. No entanto, eles usam os princípios da escuta ativa, né? A escuta respeitosa, a escuta autêntica, né? O acolhimento. E evita um percentual absurdo das pessoas executarem algo contra a sua própria vida. Isso falta dentro das empresas, porque muito se fala, né, Rogério, dos treinamentos, olha, é importante para o líder praticar a escutativa, é importante para a empresa ter uma cultura em que se pratica a escutativa. Talvez seja uma ausência desse carinho, desse acolhimento dentro das empresas que nós talvez tenhamos tantas pessoas adoecendo dentro dessas companhias? Então, veja só, a gente ainda tem uma estrutura onde o líder e eu falo no masculino, tá, gente? Mas ou a líder, sim, e líder, né? A palavra líder onde a pessoa chega no cargo de liderança por competências que são chamadas hard skill, pelo conhecimento técnico. E a gente já viu que liderança, ela é uma habilidade socioemocional, com a tal das soft skills, que algumas pessoas não possuem. Pode ser desenvolvido? Pode. Qualquer um pode ser líder? Qualquer um pode ser líder, desde que essa pessoa queira e faça um esforço gigantesco para o autodesenvolvimento das soft skills, que não são simples. E, no entanto, o que a empresa faz? Ela premia pela boa conduta técnica a pessoa com um cargo de líder. Então, ela aceita a liderança pelo status, pela grana e também por adorar aquilo que ela faz. E aí é tiro no pé. Porque essas pessoas, elas chegam à liderança sem entender o que é liderar. Não importa se você é um tesoureiro, um contador, um médico, uma pessoa de TI. Quando você vira líder, o seu insumo de trabalho é gente. Você tem que saber entender gente, escutar, motivar, desenvolver, acompanhar. Você precisa de um ambiente emocional seguro, né? Onde as pessoas possam se expressar, porque isso é básico para inovação, para melhoria. Aí você vai falar assim, falta isso para os líderes? Falta, mas não adianta só colocar num PDL, num programa de desenvolvimento. Isso é muito importante, mas precisa corrigir lá na base. O cara quer ser líder, ele tem as habilidades, a empresa diz para ele, não diz, né? Então você vira líder meio assim, vai. E aí o cara vai aprendendo no supapo. É muito sofrimento também para o líder, né? Mas vamos lá, eu vou trazer um contexto aqui que eu tenho estudado em neuro e, por favor, fique muito à vontade para derrubar isso aí, porque já cada vez mais que eu fico nesse ambiente não tem verdades absolutas, né? Não tem, graças a Deus. E aí você já emenda com a questão de felicidade, aqui eu quero que você fale do tal do eudaimonismo, né? Que eu achei mega interessante. A questão é a seguinte, quando o Rafa te pergunta, mas e aí, o líder tem que cuidar disso, a empresa tem que cuidar disso? Eu acho que antes do líder, empresa, whatever o nome, tem seres humanos atrás. Então vou pegar um contexto que você falou. Quando eu comecei a trabalhar numa multinacional com 17 anos. Aí entrei lá e falei, puxa vida, olha,
tem um monte de gente que trabalha aqui tem carro, quero ter um carro, né? 1990 e pouco, quando comecei a trabalhar, eu falei, então isso eram símbolos de status, de que você é bem sucedido. E aí o que tem que fazer? Aqui tem que falar inglês, tem que terminar minha faculdade de engenharia, porque aí eu posso ser um engenheiro de produção. E aí eu vou ter meu carro. E aí a coisa foi acontecendo e falei assim, mas peraí, para eu ganhar um pouco mais de dinheiro aqui, eu preciso ser chefe. Não era nem falar ser líder, eu preciso ser chefe. Ser chefe. O que eu tenho? E aí eu ficava pensando, o que eu tenho que fazer para ser chefe? Então, eu acho que no modelo manada, no efeito manada, a gente fica e não para de ver de maneira consciente isso, trazer para a consciência, você vai meio num caminho que é, o que é a felicidade? A felicidade é ter o carro, é ter o título, na época ainda tinha restaurantes separados, né? Benefícios, tinha benefícios diferentes, né? Tinha muita questão disso. E eu não estou qualificando aqui se é certo ou errado, mas era um ponto que para mim esse é o caminho da felicidade, né? Então não é que era só isso, mas também era um disso. Isso também era importante. O ponto primeiro, eu não tinha uma consciência do que é essa tal de felicidade. Então, para mim, felicidade, como eu já estava preenchido do ponto de vista de família, tinha um acolhimento familiar, valores sólidos, assim por diante, tinha outras questões ali, então para mim tinha uma questão econômica, que eu queria ser eu na vida, não queria depender de ninguém, tinha a questão de status, que tinha a ver com a questão de relacionamento social, que eu dava valor para algumas coisas que hoje não dou, mas talvez se eu não tivesse alcançado algumas coisas hoje eu ainda daria, né? Então, de novo, para cada pessoa é de um jeito. Como é que a gente ajuda as pessoas que estão nos ouvindo aqui a entender o que é essa tal de felicidade? Como é que eu vejo isso de maneira consciente, inclusive para fazer escolhas, que às vezes a escolha não é ser, como em 94 lá, o chefe, mas é eu ter um trabalho analítico aqui que eu gosto, que eu curto pra caramba, que eu me preencho e me preencho de uma maneira total. Então vamos lá, o que é essa tal de felicidade? A gente tem o quê? 3 dias, né? A liderança precisa ser o fim de tudo isso, né? Então, até fazendo um parêntese, você hoje tem um grande vácuo de líderes. Né? Sempre teve, mas agora tem uma juventude no mundo organizacional que não quer ser líder. Então você tem muita gente como você, aos 17, 18, 20, 25, até 25 anos, né, mais ou menos, que estão nas organizações, têm perfil, mas elas não querem, porque elas começam a perceber que o custo da liderança é muito alto emocionalmente para elas enquanto membros de grupo, que ser um membro de equipe é mais legal do que ser líder, né? Olha aí, a gente revendo. Então, como é que eu vou costurar isso aqui que você está falando? Primeiro de tudo é que quando você faz essa narrativa, eu tinha 19 anos e eu queria um carro e eu queria o status, eu também, mas a gente está falando de uma perspectiva de homens e mulheres cis branco, né? Cis brancos, classe média. Se você vai olhar uma pessoa trans, uma pessoa preta, uma pessoa de classe média baixa ou classe baixa, os sonhos dela não são necessariamente os mesmos. Então, a gente também tem que ter muito recorte do que é isso. Há um estudo que diz que até determinado ponto, o dinheiro e os bens, eles trazem uma felicidade. Porque assim, se eu não tenho casa, não tenho teto, né? Vai ficar comigo só pelo lepo-lepo, não, né? Então, o dinheiro, os bens materiais, as conquistas sociais, elas trazem felicidade até um determinado grau. E dali para frente, ela não faz nenhuma curva de acréscimo. Você vai ver nas pesquisas e não acrescenta nada. Agora, falar que dinheiro não traz felicidade é romântico para quem tem, né? Para quem não tem, não. Então, o que a gente tem que pensar? Que é também uma política social. A desigualdade do nosso país faz com que uma parcela muito grande da população não tenha acesso à saúde mental porque elas não têm acesso a consumo básico. A gente tem insegurança alimentar. A gente tem déficit de moradia. Então, você não vai falar para mim que a pessoa que está na rua, né, que felicidade... Bonito falar. Então, feito esse recorte, a gente vai começar a pensar assim, o que é a felicidade?
Se a gente volta à Grécia Antiga, eu vou falar de 2 conceitos que você gosta, que é rápido. A primeira é a felicidade hedônica, que vem do hedonismo, né? O hedonismo, ele fala de quê? De buscar dopamina, que é o que a neurociência traz. O nosso cérebro, ele é feito para buscar alegria, prazer. Seja uma colherada de Nutella, seja um beijo na boca, seja um carro, seja um Rolex, né? Seja uma noite no boteco, seja a brusinha que você compra lá na loja, né? Então, nós precisamos de coisas para ter um grau de felicidade. O que está acontecendo na nossa sociedade, sobretudo nos fenômenos de redes sociais, é uma venda exacerbada de felicidade com ostentação de ter. Então, para um jovem que está sem esses acessos, ele abre ali o Instagram dele e ele vê o cara com tênis de marca, comendo uma comida X, estando num lugar Y, isso traz um grau de impacto muito grande na autoestima e na saúde mental desse jovem, né? Então, a felicidade hedônica, ela é importante, mas a gente não pode colocar a nossa vida em cima dessas coisas, porque senão você vai sempre atrás de mais dopamina, né? Você conseguiu um carro, quer trocar de carro, você troca de carro, aí você quer, daqui a pouco você está precisando de um foguete, né? Nós estamos falando de qualquer classe social, de qualquer questão que você trouxe à tona. Então você lembra, quando eu era jovem, eu era classe média baixa, teve vez que eu tinha 2 calças, né? Uma saiu, a outra tá lavando, né? Então o meu sonho era ter dinheiro para comprar roupinha. Hoje, graças a Deus, eu tenho dinheiro para comprar roupinha, então eu até repito a roupa e bastante. Eu vejo os vídeos lá 3 anos atrás da mesma brusinha, né? Tem até que ficar monitorando para não ficar tudo na timeline dos vídeos, a mesma brusinha. Mas isso não tem mais importância para mim, porque eu fui ganhando outra consciência, mais o poder aquisitivo, porque eu posso comprar roupinha. Entendeu? Mas se eu sou aquela pessoa que não pode, você vai ver o camarão, você vai ver a picanha, você vai sofrer por isso, né? Na verdade, você está falando de Maslow, né? Exatamente. Só que aí o Maslow foi atualizado no David Rock com o SCARF, né? O conceito do SCARF. Bem, então a felicidade hedônica, ela está aí para todo mundo. Agora, me preocupa é uma juventude calcada na felicidade hedônica. Então, quer dizer que aquele que não tem acesso ao tênis ou ao celular, ou ele não é feliz? Não, ele pode ter a felicidade eudaimônica, e isso está faltando nas escolas. A eudaimonia, ela vem do daimon, que significa gênio, né? Traduzido muito ao pé da letra, é o diabo, só que não é o diabo no sentido mau, é o diabo no sentido de gênio, né? Qual é o seu gênio? Lembra aquele desenho, o pinguim? Um pinguim dançarino que dançava, ele vivia numa comunidade Rap Fit. Ele tinha um talento de dançar, mas ele vivia numa comunidade de cantores. Então, Rap Fit vai em busca lá de onde é que está a tribo dele. Isso é a eudaimonia. Quer dizer, qual é o sentido, qual é o significado, qual é o propósito da sua vida? Então, o Rogério, assim como o Rafael, assim como eu, a gente construiu uma jornada, batendo cabeça, mas você olha para trás, você tem uma família, você tem uma carreira, você tem a MH, você tem amigos, então você olha e você fala, eu tenho uma vida eudaimônica, uma eudaimonia, né? Deixei um legado, meus filhos já estão aí, e eu também, né? Já criei filhos no mundo. Então, a minha pergunta é como é que nós vamos ajudar esses jovens e as empresas a fazerem as pessoas pensarem na sua eudaimonia. Então, tá bom, você não precisa vender a alma pro diabo para estar ali e ter aquele carro. Às vezes você pode ser feliz com um pouco menos. Agora também não vamos ter a ilusão, né, de que sem dinheiro, sem parentes importantes, sem dinheiro no banco, né? Eu não sei se eu te respondi. Sim. Você sabe que eu estava, por coincidência, assistindo alguns vídeos na internet e me deparei, se não me engano, acho que é um vídeo do Cortella com o filho dele, batendo um papo e tal. Acho que eles têm até um podcast, se não me engano. E aí o filho pergunta para ele se ele, né, para ele o que era a felicidade, essa felicidade tóxica, essa positividade tóxica e tudo mais. Ele posso estar falando assim bem, né, de uma forma talvez um pouco, né, direta ou grosseira se comparado ao conhecimento dele, mas ele falou algo do tipo, olha, eu não sei o que é felicidade, mas eu sei o que é infelicidade. Sim. E hoje em dia a infelicidade é a comparação. Ele fala algo nesse sentido.
se conecta com isso, né? Sim. O que os jovens vivem hoje, Sim. em função das redes sociais, daquilo que é exposto, das imagens todas que nós estamos... O meu estudo é psicologia positiva, que não é dona da felicidade, né? Certo. A felicidade é um tema que ele está na filosofia, na antropologia, na sociologia, na neurociência, tá nas religiões. A felicidade não é de ninguém, né? Ninguém é o dono, ela é multidisciplinar. Mas a gente fala psicologia positiva é o estudo do bem-estar e não felicidade. O estudo do bem-estar subjetivo. E é assim, quanto você é feliz com o seu passado, com o seu presente e com o seu futuro. Então eu tenho 3 níveis de felicidade, além de eudaimonia e hedonismo. Porque assim, eu posso ser alguém que hoje estou bem, mas eu não estou em paz com o meu passado. Certo. Isso tem um afeto, afeta minha vida. Eu posso estar bem com o meu passado, estar bem com o meu presente, mas não tenho uma perspectiva de futuro bacana. Afeta minha saúde mental. Entendeu? Ou eu posso não estar bem agora, mas eu tenho uma perspectiva de futuro bacana e eu vou me segurando nisso pela eudaimonia para esperar essa curva de rio passar. Então a gente precisa analisar que a felicidade ela é complexa e ela passa porque somos seres sociais. E aí quando você fala assim, o que é felicidade? Difícil de definir, mas é igual a beleza. Você consegue definir beleza? Não, mas você sabe uma coisa bela, né? Assim como você sabe o que é feio, mas é subjetivo. Tá? Então, todos sabemos o que nos traz felicidade, mas ela não é uma coisa universal para todo mundo. O que eu vejo dentro das empresas é a gente não questionar um sistema e fazer com que as pessoas tenham que se adequar. Esse discurso de que todas as pessoas são gentes para negócio, são pessoas que precisam de uma carreira, precisam de uma CLT com benefício, não é verdade. E a gente está fazendo o contrário, a gente está tentando se adequar sem questionar um modelo. É um modelo capitalista, muito selvagem, que não leva o repartir igualitário. E o ser humano consciente, ele não consegue ser feliz sozinho. Então, quando eu subo na cadeira de liderança e eu tenho que fazer pessoas fazerem metas das quais eu sei que o tempo ou o recurso que ela dispõe é praticamente impossível com a entrega, e eu tenho que me tiranizando para conseguir aquilo, como é que ao mesmo tempo você vem falar para mim de empatia? Você entende? Então, a gente precisa questionar o modelo organizacional e não a pessoa. Então, eu acho que há uma hipocrisia organizacional no geral, quando ela fala que o líder tem que ter uma escuta ativa, quando que, na verdade, se esse líder abre essa escuta ativa, ele provoca nele mesmo um sofrimento. Porque é sobre assim, o modelo dos negócios no geral, tem exceções, ele é um modelo para... Você fala sofrimento porque ele não estaria naquele momento apto a atender aqueles anseios, porque não por questão de recursos. Entende? Você pega, por exemplo, a comunicação não violenta, do que ela se baseia? Em necessidades autênticas, eu reconhecer as minhas e reconhecer a sua. Quando você é vou pegar a situação aqui, uma mãe que trabalha em home office, tem 2 filhos pequenos, que não estão podendo ir na escola porque acabou de ter um atentado aí, as escolas suspenderam a aula, vamos pensar aqui em Blumenau, meus sentimentos àquela comunidade, como é que você vai querer que esta mulher produza por um período? Você pode até dar 2, 3 dias para ela de luto, digamos assim, mas aquilo vai afetar ela num período longínquo. E como é que eu vou abrir uma escuta ativa, né, e autêntica, e de reconhecer que aquela forma, se eu tenho que fazer meta, e eu não estou falando que as empresas não tenham que fazer meta, você está me entendendo? Mas assim, a gente tem que repensar a história para trás. É igual agora, a gente fica discutindo essa questão dessa violência urbana, ou mesmo nas escolas. Isso já é a ponta de um iceberg, que tem que ser discutido para trás. Como é que chegamos a esse ponto? Alunos têm bullying dentro da escola, alunos levam arma dentro da escola. Como é que isso chegou nesse ponto? Só que nós estamos numa sociedade tão líquida e veloz que a gente só quer olhar o efeito, né? A gente não quer parar para olhar. Não sei se eu fui numa linha muito... Mas eu vou fazer uma provocação aqui, que com certeza você vai achar algum caminho. Porque eu estou tentando achar algo prático para essa liderança. Quando a gente diz empresas, são pessoas tomando decisão, né? Então, a empresa
A empresa é uma instituição de gente. Então, vamos lá, inflação aumentando, taxa de juros alta, naturalmente os seus custos sobem, ou porque você está comprando uma matéria-prima mais cara, ou porque a própria legislação te obriga a você aumentar e recompensar os colaboradores para eles não terem uma perda inflacionária, perda de poder aquisitivo. Isso está em lei, né? Então, para quem está em CLT, está tudo ok isso. E aí, obviamente, para quem está colocando dinheiro, porque ele também está esperando uma expectativa, senão ele deixa o dinheiro no banco, e ele está colocando dinheiro numa empresa, ou ele está se aventurando, está se propondo a gerir um negócio como empreendedor para que tenha resultado, para que seja bem sucedido, e ele vê uma equação difícil, porque, tá bom, se eu continuar pressionando o pessoal aqui para fazer meta com menos recurso, eu vou estar causando tudo isso que você acabou de falar. Qual é a saída para esses tomadores de decisão para que ele encontre um equilíbrio nisso tudo, sendo que se ele simplesmente for para o lado que você acabou de propor, em breve essa empresa se esgota. A gente está batendo recorde de empresas em recuperação judicial. Né? Nesse país a gente nunca viveu uma época tão difícil para os empreendedores, né? E aí, como lidar com isso? Eu não tenho conhecimento de economia para discutir, mas eu acho que a gente precisa parar de pensar sozinho. Então, o dono da empresa A, mais o dono da empresa B, mais o dono da empresa C, vai dando jeito que ele consegue, mas onde há um fórum para a gente, enquanto empresário, discutir essa questão, porque ela passa por política pública, política econômica, modelo de negócio. Então, onde você me fala assim, o cara precisa produzir porque o acionista, o que botou o dinheiro, ele precisa receber, mas ele precisa receber tudo que ele recebe? É um capital especulativo que você diz assim para mim, se ele retira dali, ele bota no mercado financeiro e sem produzir nada, esse dinheiro se reproduz por si. E aí é que a minha grande questão é que assim, o dinheiro ele deveria ser em prol de benefícios sociais. A gente não pode tratar um país como se ele fosse uma empresa, ele não é. Um país é feito para acolher e dar bem-estar aos seus patrícios, né? Os seus membros. Quando a gente tem esse capital tão especulativo, a gente vai criando uma equação que você vai começar a pensar no que este empreendedor vai fazer, e não no modelo de negócio. Esse é um ponto. Não tenho grandes profundidades para falar, mas é a minha leitura. O segundo ponto é, como é que eu, enquanto comunidade do meu negócio, compartilho com o meu time possíveis saídas, porque a gente viu lá há uns anos atrás uma grande crise que houve, por exemplo, e esse ficou um caso muito marcado no Great Place to Work, que a Caterpillar precisou fazer cortes absurdos de pessoal, no entanto chamou os funcionários, abriu a conversa, criou grupos, discutiu, e mesmo naquele ano, com grandes cortes, ela foi uma Great Place to Work. Ela conseguiu e depois ela se recuperou e trouxe muitas dessas pessoas de volta. Eu sou a favor do diálogo, eu não sei a sua resposta, mas eu acho que a gente precisa abrir espaços para que todos contribuam igualmente. O que a gente vê assim, na hora que eu tenho que economizar, eu sou sócio, mas na hora que o lucro vem, eu não sou sócio. No geral, entende? Então o sacrifício eu dou, mas o bônus não vem igual. Nem todas as empresas são assim, mas tem esse modelo. Então, por exemplo, num país como o Brasil, complexo, né? Complexo, porque a gente foi fazendo o quê? Tirando direitos trabalhistas no geral, proteção, aumentando juros, né? Oferecendo muito crédito. As pessoas que estão precisando, elas tomam esse crédito. A gente tem juros de cartão de crédito e de conta de bancos muito altos. E como é que é a equação? Aí a gente vai para a questão do empreendedorismo. Então, os jovens pobres de periferias que não têm muito acesso, a gente teve uma deterioração também das cotas de bolsa, né, por questões políticas e tal. Como é que eles fazem? Eles vão tentando os caminhos
pelo empreendedorismo, tentando os corres deles, né? E isso, por um lado, sendo um pouco romântico, vai abrindo oportunidades no próprio mundo do trabalho, porque você vê, por exemplo, assim, eu gosto de olhar o Emicida, né? Olha ali, o Emicida é um jovem negro de periferia, gueto, né? E ele foi se tornando músico, de músico ele foi se tornando produtor está na televisão, então essa carreira ela vai se reconfigurando, é chamado jobcraft, né? Uma reconfiguração que hoje as empresas já começam a querer. Por exemplo, o jovem influencer, o jovem da periferia que tem habilidades que faz com que ele possa repensar negócios e ir redirecionando, redesenhando, mas isso não é a solução, né? Porque essas são... Para cada Emicida, quantos perderam-se pelo caminho, né? Mas você trouxe uma questão bastante interessante e eu vou procurar corroborar com duas experiências que eu tive. A primeira é quando eu estava trabalhando como engenheiro numa fábrica que fazia a parte do tubo da televisão. Não era a TV que a gente tem hoje, era TV de tubo. De tubo, peguei. Um belo dia, então havia fábrica, porque era uma fábrica de fundição de vidro, fazia tela de televisão, né? Então, o que é uma fábrica de fundição de vidro? Muito calor, muito barulho, você se comunica por gestos dentro da fábrica, você está de abafador, né? Existe quebras de vidro, então tem lugares que precisa de uma proteção, porque existe risco à vida, e assim por diante, que é da natureza da produção do produto. E havia diversas fábricas espalhadas pelo mundo, né? Lugares focais para essa distribuição. Um belo dia o diretor da fábrica chegou com uma fita, colocou no videocassete, numa TV de tubo que estava no refeitório, chamou os colaboradores e colocou o vídeo. No vídeo estavam 2 garotos carregando um quadro. Aí eles colocaram o quadro na parede, a câmera mostrava colocando o quadro na parede, eles sentaram no sofá, de frente para esse quadro, e pegaram o controle remoto e assim, quando virou, não era o quadro, era a tela de televisão, que são as TVs que hoje a gente tem em casa. Ou seja, o recado dele, gente, o mundo está mudando, a tecnologia está avançando, as TVs de tubo não existirão mais, é essa nova TV que virá para o mercado, e essa fábrica, mesmo que a gente melhore, desempenhe melhor, é outro tipo de tecnologia. Mesma coisa você comparar Coca-Cola engarrafando em vidro e de repente vai para a garrafa PET. Uhum. Não é numa mesma fábrica que você faz vidro ou faz PET. Uhum. É uma natureza de negócio diferente. Sim. E ele falou, só que tem o seguinte, isso tem um tempo para esse ativo se esvaziar. Tem alguns anos de sobrevivência. E aí, as fábricas de melhor eficiência vão sobreviver mais. E as de pior vão fechar logo. E essa aqui está no topo, a do Brasil está no topo, que vai fechar logo por ineficiência. Eu convido vocês para a gente repensar para como é que a gente faça uma fábrica eficiente. Conclusão, eu vivi essa experiência, que foi ajudando a implantar um modelo de equipes autogerenciáveis, onde os colaboradores tinham autonomia para fazer a gestão do próprio dia a dia, e essa fábrica foi a última fábrica da divisão da Philips a fechar no mundo. No mundo. E isso vai ao encontro do que você está falando, é isso? Tem inclusive um documentário famoso, né, de uma fábrica americana de automóveis que fechou, foi vendida, atrapalhou aqui, dei um tapa no microfone, bem italiana, né, para falar, né, a pessoa comportada. Foi vendida por uma empresa japonesa, né, chama Manufacturing, né, e o mesmo grupo de trabalhadores com as mesmas instalações viraram uma fábrica extremamente produtiva através de grupos autogerenciáveis. Eu vou te contar a minha experiência no voluntariado, né? Então a gente vai para o voluntariado, ajuda as pessoas em situação de rua, ou ajuda as mulheres negras e refugiadas. A gente, enquanto grupo, a gente se organiza, distribui as tarefas, faz a autogestão e supera resultados, né? Você viu também o movimento do Lira, do Gerando Falcões, né? Na pandemia, foi uma das ONGs que mais distribuiu comida no Brasil. Como é que eles conseguiram esse movimento? Você olha as escolas de samba, né? Como é que os caras fazem aqueles desfiles com tudo? Então, eu acho que a força do capital humano
Ela é maravilhosa, mas a gente precisa de líderes inspiradores. Porque mesmo nessa... Com grandes propósitos e eudaimonia, né? Então, esse líder aí, só para te complementar, que traz essa imagem, através da força dessa imagem, que é uma grande metáfora, ele aciona aquele cérebro lá para falar, peraí, deixa eu conectar, e ele consegue aglutinar diferenças em torno de uma causa, transforma o mundo. Agora, onde estão esses líderes? Então, isso não tem nada a ver com hierarquia, né? Porque eu vejo isso muito nos trabalhos sociais que eu também faço. A liderança ela acaba emergindo, porque tem gente que ela não quer ocupar um papel de tomar decisões difíceis, que às vezes elas não são populares, mas são decisões que precisam ser tomadas e alguém tem que vir à frente. Então, é da natureza social buscar emergir as lideranças, né? Mas isso não significa que eu substituo isso pelo clássico modelo da hierarquia. Pronto. E aí manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Por isso que a gente hoje tem esse vácuo de liderança e é por isso que a gente também tem uma grande crise de confiança das lideranças que não estão sabendo gerir os times híbridos ou remotos porque eles não sabem funcionar de outro jeito. Estou generalizando, tá? Que não seja microgestão. E aí você me remontou que há muitos milênios atrás, o Yuval Harari fala isso no Homo sapiens, né? Que existiam mais de 4 espécies de Homo no planeta, né? Hoje a gente, como espécie humana, só existe Homo sapiens. Mas a gente já conviveu 4 tipos de homos, né? Inclusive, e agora estão achando aí uns híbridos, que era cruzamento de um homo com outro homo lá, o Homo erectus, tinha vários homos lá. Como é que o sapiens sobreviveu aos, por exemplo, neandertais, segundo o Harari, que eram mais numerosos e mais fortes? Porque aprenderam a trabalhar em equipe. Então, o que os sapiens foram fazendo? Eles foram encurralando os outros para baixo de um vale, cercaram, e em grupo começaram a falar, em vez de se atacar um a um e alimentar sua família, vamos embora trabalhar em equipe, a gente mata os 3 e come 5 famílias. É o princípio do mutualismo, né? Do ganha-ganha, e em equipe antes da linguagem. Inclusive ele menciona que foi assim que emergiu a agricultura, né? A agricultura e tudo mais. Então, se essa história está implantada no nosso cérebro, que a gente tendo uma boa causa, a gente recupera. Então, quando você olha, por exemplo, a questão da violência e a questão da desigualdade, eu tenho N, e você também, assim como o Rafael, N fatores de pessoas de trabalhos sociais que resgatam gente em situação de rua, gente ligada a drogas. Tem aquele programa super bonito das cadeias, que começou aqui, que presos de alta periculosidade vinham para um projeto e eles moram, tem um nome específico, eles moram num vilarejo, cada um tem seu quartinho, sua casinha com chave, o cara pode sair, e eram bandidos teoricamente de alta periculosidade. O projeto tem o slogan que é só o amor salva. Uma coisa assim, porque são tratados com humanidade, né? É dado voz a essas pessoas e na medida em que elas são vistas, elas colaboram. Então, a saída da felicidade, ela não é sozinha. Tom Jobim, acho que era Tom Jobim, né? Foi muito inteligente ao dizer, é impossível ser feliz sozinho. A espiritualidade não é alcançável sozinha, em termos de ondas mentais, né? Quando você vai subindo ali seu espiral de consciência e chega lá no Maslow, na transcendência, ninguém chega nesse nível sozinho. Ele desenvolve uma consciência social, né? É através do outro. Isso já está em todas as filosofias e todas as religiões. Então, qual é a nossa saída? A nossa saída é para o lado. A nossa saída é olhar o entorno. Como é que eu melhoro um microcosmos, que não é só a minha família, mas que melhorando aqui eu melhoro o conjunto. E a liderança ainda está num movimento muito egóico, né? Eu alcançar meu carro, meu status e tal, e essas pessoas são meio para alcançar. Os líderes que despertam que os resultados dele vêm com essas pessoas, eles têm resultados diferenciados. É ou não é? Agora você parafraseou aí com o Jobim, eu vou parafrasear Cazuza. O tempo não para. O que eu faço com o tempo, Rogério? Marca a segunda. Acabou, né? Quer fazer mais uma? Deixa eu só trazer uma questão. Lucimar, uma vez você estava aqui trabalhando com a gente, me chamou muita atenção num ponto que às vezes a gente acha que a felicidade é a hora que
eu estiver tudo bem com a minha família, minhas finanças estiver ok, o meu trabalho for o máximo, ele me preenche, me dá propósito, eu estou bem de saúde e assim por diante. E você quebrou um paradigma. Se for desse jeito, a gente não vai ser feliz nunca, né? Só lá no paraíso se existir, né? A felicidade, ela é um estado interno de bem-estar. E eu, Lucimar, o que eu faço? Eu busco essa eudaimonia. Há um lugar dentro de você que é um lugar de paz. Eu brinco que é a casinha do gênio, da Dini, é o gênio. Eu volto para dentro da minha lâmpada e fico ali no meu sofazinho. Isso aí agora entregamos a idade, né? No meu sofazinho de conforto. Então, como você alcança esse estado? Com a apreciação, o estado de presença, entende? No agora, no aqui, no agora, você não tem problema. Os seus problemas, eles são criados a partir de expectativas. Então, se um parente está desempregado ou está adoentado, a expectativa de que aquela pessoa não terá renda ou que ela não terá saúde num futuro próximo é que faz o meu sofrimento agora. Então, isso é um estado búdico, né? No presente, eu não tenho problema. No presente, eu estou aqui conversando com os meus 2 amigos. Meus 4, 5 amigos e todo mundo aqui, né? Salva, Thiago. Né? Meu povo que está fazendo eu estar muito feliz e muito honrada, já me despedindo aqui desse momento. Agora, se eu começar a pensar no amanhã, no depois do amanhã, no daqui a pouco, será que tem Uber, será que vai chover e tal, eu começo a criar esse estado. Então, a felicidade, ela é esse estado de presença de saber que eu faço parte de um fluxo da vida e que eu não tenho controle sobre isso. E aí tem uma frase dos índios Apalache que eu acho super bonita, que é assim: um grupo de formigas aboletado na frente de um jacarandá, descendo cachoeira abaixo, num tronco, num grande rio, traçavam um plano de como controlar o tronco e o rio, só que são só formigas. Esse é o estado, assim, eu sou só uma formiga, eu faço parte, eu sou interconectada, né? E o que me cabe é como eu vou atravessar esse momento buscando conforto no desconforto. Como é que eu lido com um familiar doente? Como é que eu lido com um familiar desempregado? Como é que eu lido com a minha própria doença, né? Hoje eu tenho, como aconteceu comigo alguns dias, eu acordo e eu estou com pânico, eu não consigo levantar da cama para ir pegar água. Preciso que a filha traga água para mim. Foi nesse nível, né? Falar, cara, se eu começar a pensar, vou ficar assim pro resto da vida, eu só vou piorar. Mas se eu trago o meu estado de presença e falo, neste momento eu não consigo levantar para beber água. Que bom que eu tenho alguém que me dê água. E o próximo passo? Não sei, vamos pensar no próximo passo quando o próximo passo chegar. Essa coisa de trazer para o presente. Não sei se eu te ajudei. Exatamente, esse eu acho que era um ponto-chave, por isso que eu não quis deixar você interromper, Rafa, porque isso ficou muito gravado para mim, que é esse mantra, o conforto no desconforto. Porque a vida tem altos e baixos, e é o tempo inteiro assim, né? Agora, sim, enquanto eu estou conversando com você, eu fico pensando em algo que eu não vou conseguir resolver, que está fora do meu controle daqui 5 minutos, eu me desconecto daqui. E aí eu nunca consigo estar feliz, porque eu estou sempre desconectado do agora. Essa foi a minha tradução, é isso? Exatamente. E outra, se o revés vem, como é que eu vou atravessar o revés? Porque o revés vem e não adianta eu fazer alguma coisa, né? Eu falo que é igual a onda do mar. Já tomou uma soca no mar? Enquanto você está embolado na soca, o que você tem para fazer é deixar a soca te levar. Porque se você lutar contra aquilo, você vai cansar. Deixa a onda te jogar. Quando você aterrar, e tu vê o bicho que vai dar. Quebrei, não quebrei, estou em terra firme, afundei, vou nadar. Mas enquanto está no bololô, você tem que só deixar o fluxo. Confiar na vida, né? Acho que a gente precisa confiar na vida, né? Muito legal. Obrigado. Excelente. Bom, vamos aqui para as nossas 2 últimas perguntas. A primeira, na verdade, é uma sugestão que a gente pede que você dê aí para os nossos internautas sobre uma dica de leitura, livro, filme, o que quer que seja. Você já até passeou por algumas situações aqui, o jeito Harvard de ser feliz, né? Não, mas a primeira dica da Lucimar eu vou dar. Leia o livro da Lucimar. Bora Mudar os Mundos. Agora ela dá as outras. Obrigado. Bora Mudar os Mundos é um livro para RH, mas eu fico feliz. Olha, tem várias dicas. Primeiro, um podcast imperdível que é o Autoconsciente, da Regina Gianetti. Cada episódio é uma terapia, né? Depois o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz e, por fim, para quem gosta de desenho, Divertidamente, né?
porque é um desenho onde você entende o funcionamento da sua mente, tá? Então, acho que são 3 boas dicas: um podcast, um filme e um livro, né? À vontade. Só falta agora uma peça de teatro, um show. Música, já falamos um pouquinho aqui também. Várias músicas, né? Lepo-Lepo ou Tom Jobim. Bom, Rogério, a última pergunta para você, que tem a ver com o nosso contexto aqui, o nosso propósito. O que significa gente para negócios para você? O Gente para Negócios, para mim, é um chamado muito importante do que é negócio para você. Porque deveria ser negócios para a gente, né? Mas o Gente para Negócio, o que é negócio para você? O negócio para você pode ser o seu trabalho em equipe, pode ser o seu dia a dia, o seu cotidiano, pode ser como você ajuda a sua empresa a performar, mas eu gosto de pensar nos meus clientes, é o para que isso serve. Então, quando eu venho aqui, minha motivação é como é que isso vai ajudar quem está ouvindo. Então, quando eu dou uma aula, como é que isso vai ajudar quem está ouvindo essa aula. Quando eu estou conversando com alguém lá no trabalho voluntário, como é que essa conversa ajuda essa pessoa? Como é que eu mudo uns mundos a partir da minha ação, com a minha ação. Então, eu acho que gente para negócio é aquela pessoa que entende a causa e o uso que vai ser feito do seu capital intelectual, né? E o quanto isso é um pouco da sua alma que vai junto, né? Então, eu lembrei aquele filme que paga tudo com código de barra. Eu assisti também, não lembro o nome agora, mas é sensacional. Alguma coisa assim, que tudo é um código de barra. Eu faço assim, vamos honrar, porque esse trabalho, isso que você está entregando, está levando um pouquinho da sua alma, né? É aquele tempo, né? Eles têm um tempo de vida. De vida. Isso. Quanto mais alta a sociedade você é, porque você tem mais tempo acumulado de vida no braço. Eu falo assim, se você vai gastar a sua alma para fazer isso, faz valer a pena, né? Faz com carinho, faz com capricho e pensa em quem vai tomar, né? Então, que a sua palavra seja alguma coisa que construa, né? Muito bem. Portanto, estivemos aqui com Lucimar Delaroli. Ela é mentora, coach, psicóloga, desenvolvedora de líderes. Trouxe pra gente aqui muita informação, olha, com enorme profundidade, né, Rogério? Foi muito legal. E se quiser, antes, né, de nos deixar falar sobre suas redes sociais, chamar algumas pessoas para te seguir, fica à vontade. Obrigada, gente. Todas as minhas redes são @Lucimar Delaroli. Instagram, LinkedIn, Facebook. 2 L's no fim? Não, escreve Delaroli mesmo. Uma honra estar aqui com vocês. E aí, se vocês curtiram, deixa o curtido aqui, comenta, compartilha, aquelas coisas todas que a gente já sabe. Muito obrigada, viu? Adorei. Nós que agradecemos. Estou suando aqui até agora. Foi muito legal. Gente, obrigado então mais uma vez pela audiência de vocês, né, pela sua audiência. E lembrando que a MH Consult também nas redes sociais, tem Insta, tem LinkedIn e tem o Facebook, tá lá MH Consult, e nosso site também, as nossas soluções são facilmente encontradas, você pode ter mais detalhes a respeito do que fazemos, né, para as empresas e para as pessoas. O endereço é mhconsult.com.br. Então, recado dado, ficamos por aqui e nos vemos então no próximo episódio. Tchau! Até mais. Tchau, tchau!